Oi, oi. Então, gente, vamos lá pra makezinha do dia a dia, né? Peguei meu protetor solar com cor da L'Oreal. A minha cor que eu tô usando é a cor 4.0. E aí, pra gente manter uma cobertura legal, uniforme, eu começo a espalhar ele aí com os dedos mesmo, ó. Como tô fazendo. Espalha bem. Ele tem uma textura muito boa. E aí eu venho com a esponjinha úmida, não molhada, só úmida. E vou dando leves batidinhas, bem leve, para não tirar a cobertura do produto. E aí, você vai vendo que ele vai ficando como se fosse uma base mesmo. Eu achei incrível a cobertura, a textura. Achei que a textura é bem leve, mas tem muito pigmento. E o acabamento dele não é nem seco, mate, e nem muito hidratante. Não fica com aquela sensação oleosa, pesada. Eu achei uma textura fina, mas que tem muito pigmento. Pra mim é praticamente uma base, olha aí. Que lindo que fica. Bom, olha aí, gente. Eu amei a cobertura. E aí eu venho com o corretivo da Oceane. Tô amando esse corretivo pro dia a dia porque ele não acumula nas linhas, tem uma cobertura muito boa. A cor que eu uso nele é a médium. Aí eu ponho um pinguinho na olheira, né, pra dar uma cobertura extra e venho com a esponjinha de novo. Nota que eu coloco o corretivo um pouquinho mais embaixo, pra não ficar marcando nas linhas. E aí com a esponjinha eu vou dando acabamento lá, ó. Vou dando batidinhas até cobrir a olheira. Gente, ele tem uma textura muito boa e ele deu muito certo com a base, né? Aí agora eu venho com um contorno em stick da Oceane também. O contorno em stick eu acho mais fácil para esfumar, porque se não deu certo, você vem com a esponjinha e vai consertando. Eu tenho a cor Dark, que é a mais escura. Só que eles também têm outras cores. Eu venho com o outro lado da esponjinha e vou dando batidinhas até esfumar, ficar com acabamento bem esfumadinho. Olha, gente, aí eu passo um pouquinho na pálpebra, já vai fazer uma sombra. Esse truque é muito bom. E vou puxando lá pra trás, ó. Do outro lado também. Ele esfuma muito bom, porque ele tem uma textura cremosa, mas não é oleoso. Tá vendo que ele nem tem aquele brilho de oleosidade? Eu acho ele muito fácil de esfumar, ó. Bem levinho. Não dê batidinhas muito fortes, senão você acaba tirando a pigmentação. Ó, no meu nariz eu gosto de fazer esse contorno. Na base, porque eu tenho um ossinho, e embaixo para dar uma arrebitada. Nessa testa que vos fala, gente, olha o tamanho dessa testa. Meu Deus. Eu coloco um pouquinho também e vou dando batidinhas até esfumar. Gente, esfuma muito fácil. Eu acho muito mais fácil do que contorno em pó. Agora, para dar aquele arzinho de saúde, eu tô com esse blush líquido. Ele se chama Blush and Glow. Ele é da Quem Disse Berenice. Gente, esse blush vai durar uma vida inteira. Ele tem 15 ml. A minha cor dele... Deixa eu ver se eu acho, gente, porque... Cobre. Ah, ele é o cobre. Gente, lindo. Cobre Cobretinho, o nome dele. Lindo, lindo. Aí vem com a esponjinha e vou dando batidinhas. Já dá um iluminado e dá uma coradinha. Então fica 2 em 1. Pro dia a dia, eu não vejo necessidade de ficar aplicando iluminador, porque a pele já vai produzindo oleosidade natural, então eu acho que já dá um iluminado bonito. E ele é um coralzinho com brilho. Então, pra mim, já faz mais sentido usar só o blush iluminado. Ó, aí eu vou puxando, encontrando com o contorno, pra não ficar marcado. E passo um pouquinho no nariz também, pra dar aquele ar queimadinho do sol. Eu amo. Ó, bem levinho, tá? Gente, olha. Nossa, com a cara do verão. Bom, aí eu venho com pó solto, translúcido. Esse pó é da Paiô. Muito bom, muito fininho. Não marca as linhas. Aí eu pego a esponjinha também. A cor que eu uso é a cor 2. Mas ele não tem tanto fundo de cor assim. Então,
Eu acho ele bem universal. Se eu não me engano, são 3 cores. Cor 1, 2 e 3. Aí eu tiro o excesso na mão pra não carregar, ficar com aquela cara toda empoeirada. E vou dando batidinhas onde eu tenho mais oleosidade. E vou selando essas regiões mais oleosas, ó. Cantinho do nariz, na bochecha. E evito essa parte aí do blush, ó. Porque senão você tira a pigmentação do blush e tira o glow. Então eu selo só onde eu passei esses produtos mais cremosos que precisam ser selados para não ter questão de oleosidade, transferência. Mas o blush ele é líquido e ele seca, então não precisa. Ó, pego mais um pouquinho, vou na região mais oleosa e vou subindo. Ó, selo ali na olheira de leve para não marcar as linhas. O nariz é bom selar bastante. E aí selo evitando essa área do blush, pra gente não tirar a pigmentação. Gente, adoro, olha aí. Vai apagando, tirando essa marcação de poros, tira a oleosidade excessiva, né? Às vezes, quem tem pele oleosa, né, se incomoda muito, eu não. Aí dá uma saladinha na pálpebra já, pra não ficar acumulando. E olha, a pele fica bem aveludada, bem seladinha. Vai durar bastante, garanto pra vocês. Olha, sucesso. E aí, olha, eu adorei, né? Bom, e por último, uma máscara de cílios que seja peel off. Essa que eu tô usando é da Melu. Se chama Máscara para Cílios Peel Off Selfie. Ela tem uma tecnologia que é o quê? Você aplica, ela é muito fácil, tem um aplicador pequenininho. Então dá pra pegar os cílios desde a base, sem evitar aqueles borrões, né, que estressa a gente, né, gente? Eu fico estressado com borrão de máscara. Então ela me dá uma precisão maior. E a tecnologia dela é muito boa, porque no banho você consegue tirar ela completamente na água morna. Você molha o rosto na água morna e ela sai em pedacinhos e não borra nadinho o olho. Então não tem aquele efeito de panda. Gente, eu amo essa máscara. Quando acaba, eu recompro. E ela deixa bem pretinho. Ela não carimba, não fica borrando, não sai assim na lágrima. E na água fria também não, só na água morna. E aí, o que vocês acharam? Gente, olha o glow da pele. Gente, é uma coisa bem básica pro dia. Amei. Beijo.